Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Jabu, elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Jovem Pan FM, a maior rede de rádios do Brasil. Ouça, acompanhe e participe da número 1 do Brasil. Latina, orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do nosso bate-papo de hoje é o impacto da nanotecnologia nos negócios globais. A nanotecnologia está revolucionando a indústria química ao proporcionar eficiência, sustentabilidade e inovação em diversos processos químicos. E à medida que a pesquisa e o desenvolvimento avançam, espera-se que cada vez mais a nanotecnologia se torne crucial. Ela também pode ser usada para desenvolver biocidas, que são produtos que combatem organismos indesejáveis, tanto para a nossa saúde, quanto para o ambiente e para as atividades também humanas. E o mercado de biocidas só cresce. Uma projeção, para vocês terem uma ideia, para 2027, é que ele atinge o faturamento de 13,6 bilhões de dólares. Mas antes de falar quem é o meu convidado, que a gente vai falar sobre nanotecnologia, eu vou trazer recado dos nossos patrocinadores. E o primeiro, eu dou boas-vindas para a Rádio Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Aqui em São Carlos, você pode acompanhar pelo 88.5 FM e pela Alexa. Muita informação diariamente a toda a região, aliado ao melhor do pop e do rock nacional e internacional. E de segunda a sexta, as principais notícias da nossa região você ouve no Jornal da Manhã, a partir das 7. E de tarde, além de muita música e humor, você também acompanha o fato como ele é, a política nacional nua e crua, no programa Os Pingos nos Is, a partir das 18 horas. Ouça, acompanhe e participe. Jovem Pan São Carlos 88.5, a número 1 do Brasil. A Jabu marcou presença na House Decor Show 2026, uma das maiores feiras de arquitetura, design e construção da América Latina, que aconteceu no São Paulo Expo, junto com a Expo Revestir. Foram dias intensos, de muitas conexões, tendências e novidades, que reforçam o compromisso da Jabu, que é de trazer sempre o melhor para os seus clientes. São 40 anos de mercado e a Jabu está cada vez mais perto de quem está transformando o futuro da construção e do design. Conheça o Universo Jabu em São Carlos, Araraquara e Bauru. www.jabu.com.br. Mais de 11 mil unidades em 77 países. Esse é o tamanho do BNI, a maior rede de business e networking do mundo. É isso mesmo que você ouviu. São mais de 11 mil unidades, todas com o mesmo princípio. Realizar um networking estruturado, com método e foco em resultado. E cada unidade é uma engrenagem de um sistema global onde relacionamento gera negócios de forma recorrente. O número impressiona, mas é um método que sustenta. Entenda como o BNI se tornou referência global em networking no site www.bnibrasil.com.br e faça parte. E agora chegou o momento de apresentar o meu convidado. Ele é nascido em São Paulo, graduado em Química pela UFSCar. Tem mestrado em Ciência dos Materiais pela Unesp, MBA na FGV e cursos de liderança e inovação no MIT. Ele é casado com a Mariana e pai da Manuela e do Gabriel. E nas horas vagas adora estar em família. Cofundador e diretor vice-presidente da Nanox, uma das referências mundiais quando o assunto é nanotecnologia. Meu convidado de hoje, Daniel Minozzi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alessandra, pelo convite. Vamos conversar muito sobre um assunto que as pessoas nem imaginam quanto está no nosso dia a dia, né?
É verdade, é verdade. A nanotecnologia está presente, né? A gente às vezes nem imagina onde ela está, mas ela está muito presente no nosso dia a dia, melhorando produtos, melhorando a eficiência de produtos que a gente nem imagina que está ao nosso alcance, né? Você é nascido em São Paulo. Eu sou nascido em São Paulo, eu sou nascido no Itaim, Bibi, em São Paulo, crescido, uma família com um pai advogado, uma mãe artista plástica, que me deram equilíbrio, né? Um pela razão e outro pela criatividade. O que você lembra da infância? O que você gostava de brincar? Eu sempre fui muito curioso, né, Alessandra? Eu sempre fui uma criança muito ativa e sempre gostei de estar muito presente com os amigos, com os colegas de infância, trabalhando. Eu cresci em São Paulo, então vivi pelas ruas de São Paulo a pé naquela época. Nós estamos falando aí de 40 anos, mais de 40 anos atrás, né? Era uma infância diferente em São Paulo que a gente tinha. Então, ia muito a pé para os clubes, muito esporte, né? A gente sempre, eu e meus colegas sempre gostamos muito de esporte, mas eu tinha uma paixão, assim, em particular, que era estar com os meus avós. Os meus avós eram pessoas que me ensinaram bastante em termos de praticidade das coisas. Então, meu avô, por parte materna, era uma pessoa muito criativa, estava muito presente para implantação, sítio, essas coisas, e eu sempre muito curioso, sempre correndo atrás dele. E meu avô, por parte paterna, ele trabalhava para uma construtora, e ele era praticamente um faz-tudo na construtora. Ele entrava nos apartamentos, nas casas da construtora e finalizava acabamento, dava um cheque geral. E eu muitas vezes acompanhava ele. Então, desde pequeno eu gostava de entrar na oficina dele, trabalhar na oficina, trabalhar com as furadeiras, com as máquinas, e ele desde pequeno ele me ensinou. Então eu tinha um prazer especial no meu final de semana, nos domingos de manhã, com uma boa família italiana, né, de origem italiana. A gente tinha esses domingos em família, com a família grande, tios, primos, e o aprendizado, muita coisa do que eu uso hoje para minha vida vem daí, da minha infância. E quando você convivia com eles ali, você pensava o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer de profissão? Você pensava em seguir a profissão dos avós, então ir para algum segmento que tivesse a ver com isso? Não, assim, na verdade nunca cravei, sabe, aquela questão de cravar o que eu quero realmente fazer. Eu sempre tive uma paixão por pesquisar, por correr atrás de conhecimento, tudo mais. Na verdade, minha paixão pela minha profissão hoje, ou pela área de conhecimento que eu tenho hoje, que é da área de química, que foi onde eu me formei, veio mais na minha adolescência, mais dentro do colegial, né? Na época do nosso colegial, nosso ensino mais próximo do vestibular, que foi quando eu comecei a aprender química na escola, um pouquinho mais da química na escola. Mesmo porque na nossa família não tinha ninguém dessa área. Mas o que chamou tanta atenção em química naquela época? Eu acho que a capacidade de entender a função das coisas. Então, a química e a física, que na verdade eu falo até que eu sou químico-físico, né, dentro da minha área de especialidade na química, a química e a física sempre me chamaram a atenção, de ver como é que as coisas funcionam, como é que elas como é que elas estão organizadas e funcionamento dentro de um sistema. Então, eu acho que foi isso bastante que me motivou, assim. E assim, a criatividade por lado da família da minha mãe também é muito interessante. Minha mãe é artista plástica, né? Ela sempre mexeu com cerâmica, com materiais diversos, com decoração e outras coisas. E eu sempre gostei de ver esse lado criativo dela, né? Não é à toa que também minha irmã também é artista plástica, ceramista e renomada lá em São Paulo. E eu sempre acompanhei com ela, né? Então, a cerâmica, o processo de transformação da cerâmica, do material, dos esmaltes, como eles se formam, como eles vitrificam, como eles fazem isso. Tanto é que em casa virou a gente tinha até uma piadinha em casa,
quando eu era adolescente, que eu brincava com a minha mãe, porque minha mãe sempre falava cerâmica, cerâmica, cerâmica. E eu ficava, cerâmica, qualquer coisa, cerâmica, cerâmica. E depois na faculdade, um dia que eu voltei de São Carlos para São Paulo, me lembro muito bem esse dia, minha mãe, eu estava fazendo minha iniciação científica no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, que é do professor Elson Longo, que coordenava um CEPID. E aí minha mãe, cerâmica, né? Começou a tirar sarro de mim. Quem então, disse, né? O mundo dá voltas. O mundo, você ficou brincando comigo que eu falava de cerâmica o tempo inteiro. Agora é você que está falando, né? Para você ver como a laranja não cai longe do pé, né? E aí quando você escolhe químicas, que você vem parar em São Carlos por uma escolha, quero fazer o UFSCar, ou foram as circunstâncias ali? Sim, porque o vestibular, na verdade, eu estava cursando Era já... Era FUVEST na nossa época, não é? FUVEST. Mas a primeira situação, eu já estava cursando Química na Oswaldo Cruz. Eu comecei meu curso de Química na Oswaldo Cruz. Mas a Oswaldo Cruz, por incrível que pareça, tem uma vertente muito mais industrial do que de pesquisa. Então, quer dizer, é uma faculdade renomada de Química, bem conceituada, tanto é que quando você vai nas indústrias, conhece diretores e tudo mais, tem bastante gente com referência a Oswaldo Cruz, é uma instituição fantástica na área de Química, Engenharia Química. Mas na época eu queria trabalhar com pesquisa. Então vieram duas situações. A USP, né, para mim estava muito... Na verdade tinham três situações, né? USP, Unesp e a UFSCar. No FUVEST eu tinha que optar. Ou era Química na USP ou Química na UFSCar. E não tinha como dar como segunda opção, não existia essa possibilidade, né? A gente não tinha essa escolha, ou a gente passava naquela ou não tinha como ficar escolhendo muito. E eu passei na Unesp, cheguei a entrar na Unesp, cheguei a entrar na FAINQUIL na época, que era a USP, lá em Lorena, né? Depois virou USP, mas eu no FUVEST eu optei pela UFSCar. Optei pela UFSCar primeiro porque eu fiz um trabalho de casa de entender quais eram as linhas de pesquisa que ali estavam presentes, né, assim, as vertentes principais. E essa área de inorgânica e de química de materiais me chamava muita atenção. E a UFSCar sempre foi muito forte na área de materiais, né? A UFSCar começou com a engenharia de materiais. Então eu enxerguei ali uma possibilidade mais presente do que da própria USP de São Paulo. E também, vamos falar aqui, eu sei que muita gente vai escutar, mas eu queria... Sair de casa. Morar numa república, conhecer a vida, eu tinha essa vontade. Não pelos meus pais sempre foram muito tranquilos comigo, sempre tive um grau de liberdade com eles. Mas eu acho muito importante para o desenvolvimento do homem, sabe? Da pessoa mesmo. Eu acho que sim. Pra mim foi importante. Não ter a nossa roupa lavada e a comida ali faz a gente atrás. Pra mim foi importante. Até outro dia eu vi um colega daqui que é professor, que o filho foi estudar fora, ele virou e falou: nossa, meu filho está aprendendo que o leite não dá na caixinha, né? Tem que ir lá no supermercado, ele não enche sozinho, né? Porque ele está acostumado a ter aquele leite fresco lá toda semana, a semana inteira. Ele tem que ir lá buscar, tem que ir lá pagar. Mas é isso, eu tinha uma vontade mesmo de ter uma autonomia maior. Tinha uma questão da universidade também, do desafio, do propósito que eu tinha me desafiado naquele momento, apesar de que por muitas fases dentro da universidade, a gente passou por algumas greves, né, nessa época, eu lembro. Nossa, eu peguei uma greve de 4 meses, outra de 6 meses. Eu lembro de uma greve, acho que foi em 2001, que nós pegamos, que foi quase um ano inteiro. Foi absurdo. E eu, em alguns momentos, eu queria desistir. Queria voltar para trás. Tanto é que teve um momento que eu estava fazendo iniciação científica lá no LIEC, junto com o professor Baldo, na Materiais. O Baldo participava do grupo de pesquisa junto com o LIEC. E teve um momento que eu saí me lembro até hoje, tava greve, tava parado, eu saí, prestei vestibular novamente no Mackenzie, economia. Nossa. Economia no Mackenzie, pra você ver bem como eu tava bem
eu sempre gostei de estudar economia, de estudar empreendedorismo, mesmo já naquela época. Tanto é que todas as optativas e matérias optativas que eu tinha na faculdade era para empreendedorismo, no curso de produção, era coisas que traziam, por exemplo, estudei psicologia da educação, essas coisas para mim sempre me motivaram a estudar. Complemento, né? São complementares, com certeza são complementares. E aí o que te fez decidir voltar, não ir para economia? Foi uma conversa com meu pai. Tá. Foi uma boa conversa com meu pai, porque, assim, ele me só falou pra mim, assim, muito franco, né? Acho que, e muito sábio. Virou pra mim e falou: Daniel, são 2 anos aí que você precisa para terminar o curso. Termina, não desperdiça isso, termina e depois você faz outra coisa. Falta menos para acabar do que você já tinha entregue. Essa dúvida sempre... Ele falou, essa dúvida sempre vai existir. Uhum. Pessoas interessantes sempre têm dúvida do que tá certo fazer e sempre tentam pensar que tá faltando alguma coisa, se desafiando um pouco mais, não é verdade? A gente tem sempre que se desafiar. Uhum. Então, foi aí. Acho que a questão da escolha da UFSCar foi disso. E é engraçado que eu nem conhecia São Carlos, tá? Eu também não. Não conhecia São Carlos. Eu vim conhecer a UFSCar e a cidade no dia da matrícula. Idem. Também. E é o nosso aqui. São Carlos é a terra do nunca, não é? Que falam? Lá na UFSCar que falavam, né? Que era a terra do nunca, que é do Peter Pan, né? Que você vai, você quer voltar, você quer ficar. Você fica. Tem alguma energia aqui que fica. Mas é uma cidade muito boa, né? Uma cidade muito boa para se viver, para se morar, agora meus filhos, para se criar os filhos, para se criar uma família. É uma cidade segura. Eu sou o primeiro a fazer campanha pró-São Carlos, né? Então eu sou um São Carlense. Eu já falo que eu sou São Carlense porque eu já morei mais em São Carlos do que em São Paulo. Então eu posso falar isso. E aí quando a gente fala em graduação, nas suas pesquisas, vai, não vai e tal, em que momento que você percebe que você poderia seguir com uma empresa, né, que começou ali como um pedacinho do departamento de materiais, você fala assim, não, acho que dá para ter uma empresa de tecnologia nessa área de nanotecnologia, que não existia nenhuma empresa de nanotecnologia no Brasil, então vocês foram pioneiros. Em que momento que você tem essa sacada e fala, opa, isso aqui dá um negócio? Alessandra, assim, a gente tava num ambiente que é o estado da arte, né? A universidade desafiadora, né? Com insights e uma capacidade que eu falo assim, essa é a diferença, né? De estudar numa faculdade e de estudar numa universidade, né? Quando você tem a universidade, não se limita só ao curso, se limita ao ambiente que você está. Então, assim, quando a gente começa a se formar, a gente começa a se preocupar que o negócio está chegando perto e você vai ter que se conduzir. Desde o meio da faculdade, eu sempre tentei ser meio empreendedor. Então, eu fazia sabonete para vender no Natal, fazia algumas... fiz esmalte lá para a turma que era os alunos da minha mãe para fazer esmalte cerâmico, coisa e tal. Eu sempre gostei de pensar sobre o aspecto produtivo também. E comecei a estudar isso. E aí, junto comigo, na República, que a gente tinha uma República, né? Não sei se a gente pode chamar uma República ou uma casa que a gente dividia aluguel, eu tinha mais 2 colegas que sim, são meus amigos até hoje, família, tudo, eles estão presentes no meu dia desde aquela época, né? É uma amizade que ficou desde aquela época. A gente morava junto e a gente começou a pensar coisas juntos, né? E eles também participavam do grupo de pesquisa do professor Elson, do LIEC. Nesse grupo de pesquisa, a gente, por um tempo, a iniciação científica minha, o professor Elson sempre incentivou essa interação junto com empresas,
Então, naquela época já era um pouco diferente, né? O Elcio sempre com essa cabeça para frente, né? Ele sempre fez essas interações, então a gente tinha interação com o IBAR, com o CSN, Johnson, com outras empresas aqui da região. Então, as nossas pesquisas eram pesquisas que, no final das contas, tinham aplicabilidade. Aplicáveis. Tinham uma aplicabilidade. E foi quando a gente, conversando, né, dentro da República, começamos a pensar o que a gente poderia fazer. E nós começamos a aplicar currículo. Estava nessa época finalizando, aplicando currículo. Começamos com as ideias de, enquanto a gente estava aplicando o currículo, fazer algumas consultorias, algumas assessorias em alguns mercados. Pensamos em alguns modelos de negócios, em alguns negócios que não foram adiante. Então nós pensamos num possível projeto de pesquisa e de produto, né? E foi aí que nós maturamos, né? Formatamos a empresa Nanox, que na verdade o primeiro nome dela é Science Solution, que a ideia era justamente fazer uma conexão. A gente percebia que naquele momento o mercado não tinha muito acesso à universidade. Não é que nem hoje, que tem os NITs, que tem as agências que promovem essa interação. A gente tinha sido bem informado, estava bem informado, com bastante conhecimento, e nós começamos a procurar tentar juntar essas pontas, né? Tanto é que nessa a gente também juntou pontas e aprendeu a fazer isso junto com o Elcio, trazer empresas para o grupo pesquisar dentro do... Então, isso aí veio, acho que veio naturalmente, veio como se fosse uma essência aflorando, sabe? Mas vocês imaginaram um produto para atender algo que a empresa não tinha, ou vocês ouviram a empresa para entender qual era a demanda para vocês criarem nesse começo? Nós ouvimos a empresa. Desde que a gente formatou a Nanox, toda pesquisa ou todo produto que é pensado não sai simplesmente da nossa cabeça. A ideia da solução pode até sair, mas o problema em si, ela sai do mercado. Então a gente tem isso como chancela, assim, não? Se não for daí, se não for para resolver um problema de mercado, nós não estamos dentro. E aí, pra gente falar da Nanox daqui pra frente, só pra alinhar quem tá em casa e não sabe do que eles estão falando, o que é nanotecnologia, o que é biocida, o que é isso, o que é aquilo. Você consegue dar uma explicação rapidinho, então, do que é nanotecnologia, pra gente começar a falar sobre ciência um pouco também? Tá. A nanotecnologia, na verdade, ela é uma área transversal, né? Uma tecnologia transversal, onde você une trabalhos em química, em física, em engenharia, em matemática. E aí você, com essas ferramentas ou com essas ciências, né, para falar a verdade, ciências, você consegue trabalhar a milionésima parte do metro, que é daí que vem o nano, né, o nanométrico. Então você trabalha materiais, né, a nanotecnologia, você trabalha materiais, produtos químicos, nessa bilionésima parte do metro. Então você está atuando na manipulação na escala próxima à atômica. Para as pessoas terem uma ideia, eu estava olhando, você me corrige? Estava falando que um fio de cabelo, que a gente acha que é fino, tem 100 mil unidades nano, né? Então, assim, se você pegar um fio de cabelo e dividir por 100 mil vezes, você vai ter um nano, para você ter uma ideia. É um átomo, que a gente pode falar assim? Na verdade são mais de um átomo, é maior, né? O átomo ele está em escala Angstrom. O nano é uma escala maior, é onde você já organizou alguns grupos, né? Ali formou. Mas você pode ter a nanotecnologia aplicada a materiais, você pode ter a nanotecnologia aplicada à química, você pode ter a nanotecnologia aplicada a várias coisas. A materiais é mais presente hoje no nosso dia a dia, né? Então, seja na área eletrônica, seja na área, como você comentou, né, dos biocidas, né, na área de proteção de superfície, de incorporação, aditivação, para você ter uma função. Né? Então hoje tem várias aplicações da nanotecnologia. Então, mas a nanotecnologia é a manipulação da escala nanométrica, né? Da escala nanométrica ou submicron, que a gente pode chamar também. E a Nanox nasce nesse mundo da nanotecnologia já pensando em biocidas?
Quase. Assim, para contar a história... É só para traduzir para nossa língua, né? De quem é leigo no assunto. Nós, na universidade, eu, Gustavo e o André, a gente trabalhava em linhas de pesquisa distintas, né? Mas, praticamente, a gente trabalhava com materiais estruturados nano, e alguns desses materiais eram, por exemplo, com capacidade fotossensível, outras eletrônicas, e outras em termos de performance de resistência e coisas nesse sentido. A gente juntou as ideias dos trabalhos que a gente vinha fazendo para solucionar algumas questões, né? A gente levantou no mercado algumas necessidades. Então, por exemplo, na linha branca, né, em termos de, quando a gente fala linha branca, indústria de linha branca, geladeira, fogão e tudo mais, eles tinham um problema da durabilidade das superfícies. Então, por exemplo, você tinha que ter uma necessidade de usar um material muito caro para uma determinada superfície, né? Ou eles tinham problema de função autolimpante dos fornos, os fornos sujavam demais, engorduravam demais. E por outro lado, a gente tinha também a indústria de vidro, querendo desenvolver vidros que eram autolimpantes, né? Que hoje já são aplicados em arranha-céu e tudo. Nós tínhamos a indústria petroquímica, com problemas de paradas de fornos da indústria petroquímica, que eram lucros cessantes dessas petroquímicas de mais de bilhões de dólares por ano, né? E eles tinham que parar para fazer a manutenção por causa da carburação do tubo. O tubo, por exemplo, sofre uma carburação, um processo, como é que eu posso explicar para o pessoal? É que daí tem que limpar, né? Eles param para limpar. Então, toda vez que esse forno para, é um prejuízo enorme. É um prejuízo enorme, são milhões e milhões de dólares, né? Então a gente juntou isso dentro de um projeto de trabalho, que a gente tinha uma ideia de como poderia ser, a gente aplicar a nossa tecnologia, para virar alguns produtos. Veja, a gente está resolvendo problemas de mercado, não é um produto em si, são problemas de mercado distintos da indústria, de algumas indústrias, então isso minimiza o risco. A plataforma tecnológica era a mesma, porque era a produção, a gente queria criar uma linha de produção de insumos com nanotecnologia para esses mercados, para diversas indústrias. E daí começamos nossa pesquisa apoiado pela FAPESP, né? O grande marco para a gente, eu acho que de pedra fundamental para a Nanox, foi isso. A gente tem um apoio, a gente escreveu um projeto de apoio à pesquisa de inovação na pequena empresa, a FAPESP, e foi dali que a gente teve a nossa primeira glória, vamos dizer, né? E começamos a desenvolver a pesquisa aplicada a isso. A gente tinha a base de conhecimento. E como é que é assim, a projeção de, eu vou criar essas soluções para esses problemas, mas eu tenho um prazo, eu tenho custos, como é que a gente sabe quando isso vai ficar pronto? Porque não tem como saber. Então, é daí que a gente desenvolveu os projetos. Mas tinha prazo? A gente tem que descobrir como fazer isso em 12 meses? Tem prazos. Como você desenvolve um projeto. Mas dá frio na barriga, então. De construção civil, por exemplo. Você vai construir um prédio. Pra mim, construir um prédio é mais palpável do que descobrir a solução como desses problemas que você falou, assim, porque é novo, é uma tecnologia, você tem que desenvolver, né? Então, foi aí que a gente desenvolveu os ferramentais que a Nanox tem hoje na parte de inovação. Porque assim, muitos clientes meus falam assim, mas você vai se colocar nesse projeto de inovação e correr esse risco. A gente não está acostumado a correr esse risco. Eu estou acostumado a botar eu vi isso de uma cliente minha, é uma executiva fantástica de uma indústria enorme de embalagem. Ela virou para mim e falou, Daniel, a gente tem um pouco de frio na barriga. A gente gosta de investir em máquina, porque a gente vai colocar lá a matéria-prima e vai cuspir embalagenzinha, eu vou vender aquela embalagem. Eu falei, ela é sua xará. Alessandra. Eu falei,
a gente tem esse costume de investir em conhecimento. Isso. Né? A Nanox, ela começou assim, ela veio da universidade, veio a gente sabe quanto é valioso esse conhecimento. E isso se solidificou e cresceu. Né? Tanto é que hoje as startups, o ecossistema de inovação está muito mais maduro, muito mais presente, né, no nosso dia a dia. Então, assim, logicamente que a gente tem um risco. E para esse risco a gente tem que ter calculado os investimentos que a gente vai fazer e a forma que a gente vai conduzir esses projetos. Então, é bem desenhado para que a gente tenha como é que se fala? Não seria válvulas de escape, mas condições de minimizar esses riscos dentro do andamento dos projetos. Tanto é que a Nanox, ela tem, desde o começo dela, não vou te dizer que a gente fez projetos que todos deram certo. Essa era a minha pergunta. Alguma solução não foi encontrada? Porque não. Senão parece que... Não é tudo que é certo. Mas nós temos uma grande taxa de sucesso, né? E a gente tem que saber também o quanto que a gente consegue... Sabe aquele negócio da gente... Uma coisa que eu sempre escutei do meu avô. A gente tem que saber o quanto que a gente consegue carregar, o peso, o fardo que ele falava do fardo. O fardo que você consegue carregar. A gente tem que ter noção, na fase que a gente está de vida, o quanto que a gente consegue carregar. Na estrutura que a gente tem, o quanto que a gente consegue carregar. Os parceiros que a gente tem de negócio, nas ICTs, nas faculdades, o quanto que a gente consegue propor. Então, isso é uma... Isso te faz crescer também. Se você é não como numa construção civil, não adianta você pedir para um pequeno construtor construir um prédio, um arranha-céu. Ele não vai conseguir te entregar. Já ele consegue te entregar uma casinha, uma reforma, uma pequena reforma. Então você tem que ter essas condições. Então, quando a gente começou, as proposições, apesar de serem ideias disruptivas, a gente teve a capacidade de procurar parceiros que complementavam o processo. E teve também vamos dizer assim, a gente não teve o ego elevado de entender de que a gente sabia que tinha que entregar até aquele trabalho, aquele momento. Dali em diante era outra empresa que ia fazer. Tanto é que teve tecnologias que nós desenvolvemos e que nós transferimos para outras empresas porque a gente não tinha condições de desenvolver industrialmente, de vender produto e tudo mais. No caso do biocida e do antimicrobiano, foi uma coisa que aconteceu porque as empresas que estavam desenvolvendo junto conosco, que queriam um produto, eles não tinham área fabril ou capacidade de produzir aquela tecnologia. E aí forçou a gente a procurar uma solução para desenvolver aqueles produtos. Isso foi em que ano? Nós estamos falando de 2008, 2000, muito 2007, antes da pandemia. Porque eu acho que as pessoas começaram a saber o que é um biocida, a preocupação de você ter um tecido que era contra a Covid, máscara e tal. O Covid trouxe muito isso, né? E foi um boom de mercado para vocês também, de uma demanda vindo de uma crise mundial, né? Eu falo que foi uma demanda mais de trabalho do que de ganho, tá? De ganho de financeiro e coisa e tal. Porque, assim, a gente já trabalhava com antimicrobianos, né, ou biocidas, né, porque o antimicrobiano e biocida é aquilo que você consegue combater micro-organismos. Então, a gente já trabalhava para superfície, já trabalhava, por exemplo, para arquitetura e construção, tintas, revestimentos, superfícies diversas, antes da pandemia. Quando você fala em superfície, para quem está em casa assistindo para a construção civil, significa que é uma superfície que não vai dar mofo, que não vai ter micro-organismos? Por que eu tenho que ter biocida na arquitetura? Exatamente. Biocida já é usado desde da história antiga, tá? Não é novidade. Não é novidade. A gente precisa de biocida. O ser humano precisa de biocida. A bactéria é muito presente. Bactérias que fazem mal para a nossa saúde são presentes. Então você precisa de biocidas em algumas áreas, por exemplo, controle de qualidade de água. Então, por exemplo, filtros de água, que você tem lá um controle de bacteriológico, um filtro de um purificador, por exemplo, que a gente troca ali. Foi um dos primeiros clientes da Nanox, os purificadores de água. Então, o filtro antes da Nanox,
ele tinha um problema que a água passava pelo declorador, tirava o cloro, que o cloro é justamente para não formar as bactérias ou fungos ali na água. Então ele tirava o cloro para não dar o gosto, para você não tomar aquele cloro, e às vezes fica dentro do recipiente e aquilo ali forma um fungo, um bolor, uma colônia de bactéria dentro daquele sistema, nas cânulas, nos recipientes, na mangueira, e você tomava. E a indústria de refrigerador, de purificador de água e de refrigerador, porque também tinha os dispensers, os ice makers, eles tinham problema de gosto da água. Não só o gosto, a qualidade da água. Teve uma grande indústria que foi fazer uma compra de purificador de água e eles queriam que ficasse especificada a qualidade da água depois de 2 dias da água parada. E a água não ficava própria para consumo depois de 2 dias. Então o purificador, você ia lá, passava pela decloração, enchia aquele tubo que é onde ficava a água geladinha, gostosinha, na temperatura ideal, e ficava parada. Depois de 2 dias aquela água não estava mais própria para consumo. Você chegava no final de semana, você ia viajar para segunda-feira já era. Você chegava na segunda-feira e ia tomar água, você tomava ali uma contagem enorme de micro-organismos, de bactérias que estavam presentes. E aí eles queriam uma solução. Cadê a solução? E a Nanox veio com uma solução. A gente aplicou os antimicrobianos nas superfícies eram do inox, né, das cubas de inox e das peças plásticas que tinham contato com a água depois da água ser declorada, tirar o cloro. E veio esse mercado. Um mercado que às vezes ninguém imagina. A gente teve um dos primeiros clientes nossos também, foi secador de cabelo. Eu não vou fazer propaganda aqui. Por quê? O secador? O secador de cabelo, antigamente o secador de cabelo tinha um odor, você ligava ele saía um cheiro de dentro do secador de cabelo. Aquilo lá era colônia de bactéria que estava se desprendendo, que ficava por causa da umidade. Você desliga, ele está quente, você desliga, ele resfria, condensa a umidade lá dentro e gera um monte de colônia de bactéria ali. Então, eles precisavam de um material que era um bactericida, um antimicrobiano, que aguentasse a temperatura do processamento, do processo de secagem, aquela temperatura altíssima, e funcionasse. E até então não tinha um antimicrobiano, um biocida que tivesse essa capacidade de funcionar nessas altas temperaturas, de você conseguir colocar dentro de processamento de plástico, de você ter condições de estar em contato com o alimento, né? Não ter toxicidade para o ser humano, né? Então os biocidas sempre existiram. Aí eu te cortei. Aí na pandemia veio essa demanda mundial, que você falou que mais deu trabalho que dinheiro. Na pandemia, na verdade, assim, a gente já tinha os nossos clientes que são hoje, a gente já tinha até antes da pandemia, né? Logicamente que teve alguns projetos, e aí o que aconteceu é que vários consumidores começaram a entender e conhecer realmente qual que era o grau de necessidade daquele produto. E lembrar que a necessidade do produto, por exemplo, que nem eu falei de arquitetura, você tem uma tinta, você vai pintar o seu banheiro mofa, né? Se você tem um biocida ali, seu banheiro demora mais para mofar. Se você não tem biocida, seu banheiro vai demorar menos para mofar. Então, você consegue com essa aditivação do produto colocar um antimicrobiano, colocar um biocida lá dentro e a sua tinta ficar melhor. Então as tintas de área externa, as tintas de banheiro para ambiente úmido, as tintas industriais, tintas hospitalares, são produtos que precisam ter biocidas, que precisam ter antimicrobianos e que você vê uma necessidade, na verdade, real hoje no nosso dia a dia, né? E vem para nossa realidade muito maior. Ainda um exemplo que eu vi recente, aí você me corrige também, que agora eu estudo tudo no Google, porque eu adoro entender o mercado de quem eu vou entrevistar, né? Que vocês desenvolveram também uma embalagem de leite que aumentou muito a durabilidade do leite in natura ali. Então, leite que durava de 5 a 7 dias passa a durar 15 dias, porque vocês colocam alguma coisa no plástico que faz com que esse leite dure mais. Exatamente. Então, é pra gente entender que é no nosso dia a dia que isso está presente, né? Não é tão longe assim. Com o avanço da nossa produção e da nossa tecnologia, né? Com a nossa capacidade produtiva,
nossa gestão de qualidade do material e tudo mais, nós submetemos o nosso produto, porque assim, começou a vir requisito de mercado. A primeira coisa, o mercado tem muito desperdício de alimento. E muitas vezes é o produto que já está embalado. Passou por todo aquele processo de embalamento, de processamento e tudo mais. Então, a cadeia de carbono disso, de sustentabilidade disso é terrível. É terrível, você acaba desperdiçando todo aquele processo inteiro que você teve, de gasto de energia, de alimento e tudo mais. Então, assim, evitar o desperdício é uma coisa essencial. E a gente viu que isso era uma necessidade não só mercadológica, mas global, é social, é uma necessidade. E desde o começo da Nanox nós começamos a estudar isso. E começamos com os processos, porque assim, nossos clientes, que nem por exemplo da água, nossos clientes como por exemplo de tábuas de carne, facas de cozinha, utensílios domésticos, têm uma necessidade regulatória. Você não pode colocar qualquer produto que você vai estar em contato com o seu alimento, que você vai consumir, sendo que você não tem um histórico e um trabalho ali de conhecimento da toxicidade daquele material ou daquele produto. Então, isso funciona para qualquer coisa. E então nós começamos lá atrás, lá em 2007, as análises regulatórias todas dos nossos produtos, das nossas linhas de antimicrobianos. A gente tinha várias composições, né, que a gente trabalhava, as nossas linhas, para conseguir que esse produto fosse apto a estar em contato com o alimento. Então, desde a não migração para o alimento, da não contaminação do alimento com o produto químico, ele só proteger a superfície, até a toxicidade dele puro, né? Então fizemos estudos, avançamos e temos hoje as certificações e o cadastramento dentro de alimentariedade que é da Anvisa, né? Tem nos Estados Unidos também, que eu vi o EPA. Tiramos do FDA e do EPA, né? Do Environment Protection Agency, e tiramos depois na Europa. Então, quer dizer, hoje são pouquíssimas soluções no mundo como antimicrobiano que tem esse compliance, que tem esse regulatório. Então, quando a gente olha a Nanox, o tamanho daquela empresinha que era daqueles alunos, daquela que dividiu o aluguel, se tornou um monstro mundial, né? Com sede em São Carlos, nos Estados Unidos, em Portugal, presente em diversos países, mais de 50 produtos. Isso foi uma das razões para ter esse boom de mercado? Vocês se preocuparem sempre com essas certificações e buscar essas soluções? Eu acho que sim. A seriedade técnica dos nossos projetos, a consciência e a transparência com os nossos clientes de falar isso dá, isso não dá, a execução da nossa equipe técnica dos projetos que a gente tem, as proposições, eu acho que junta esse conhecimento, porque é uma tendência, né? Cada vez mais a gente tem micro-organismos com variações genéticas, com problemas que a gente tem para a saúde humana. Então, a gente estudou essa tendência lá atrás e a gente trabalhou essa tendência de mercado, o próprio desperdício de alimentos. Hoje a gente tem uma área específica na Nanox, uma gerência específica na Nanox, que só trata desse assunto. Então, hoje a gente tá trabalhando com empresas que são multinacionais e exportadoras de alimentos ou até mesmo pequenos produtores que têm problemas ou que querem alcançar shelf life ou vida de prateleira, né? Maiores, para alcançar mercados diferentes, para ter menor desperdício, para ter mais sustentabilidade. Então hoje a gente tem uma área de gerência dentro da Nanox que faz essas pesquisas aplicadas a esses produtos. Então todo esse respaldo regulatório de engenharia e toda a base de conhecimento de aplicação de produto, de tecnologia que a gente tem, vem trazendo um processo de liderança natural nossa dentro do mercado. E como é que essa de referência? Me chama a atenção muito ser uma empresa que vive muito de inovação no Brasil, né? Comparado com grandes empresas no resto do mundo que têm um departamento de pesquisa e desenvolvimento com muito mais dinheiro e aporte financeiro, né? Como competir de forma tão brilhante? Então,
Assim, eu falo... É uma pergunta que dá para responder de algumas maneiras, mas a gente faz o nosso trabalho, a gente olha assim o competidor, mas a gente faz o nosso trabalho pelo que a gente analisa de forma correta, né? A gente começou pelo lado disruptivo, né? Então a gente começou olhando o mercado, olhando a necessidade do mercado e trabalhando a inovação em cima disso. Então a gente precisou conhecer os mercados para trabalhar essa inovação em cima disso. Então a gente não cai muito de paraquedas nos trabalhos de inovação, não cai de paraquedas em tecnologias que não cabem a gente, né? A gente primeiro precisa entender. Então, esse alinhamento entre mercado e... que eu chamo eu lá na Nox eu costumo falar sempre para minha turma lá, que eu chamo de direcionadores, né? Que são o direcionador de mercado e o direcionador técnico, eles têm que andar juntos. E essa linha de aprendizado a gente tem que andar junto. Então a gente tem que saber que passo que a gente está. Eu vejo hoje uma dificuldade que foi um dos temas que eu estudei durante meu MBA, que eu fiz meu MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. E um dos temas que eu estudei lá era justamente a indústria brasileira. Ela tem uma necessidade hoje de precisar, principalmente a indústria que a gente trabalha muito de plástico, utilidades domésticas, ele para inovar, ele inova muito em design e inova muito em produção, né? E na inovação de material, ele dependia do quê? De centros de pesquisa externa. Então ele precisa de uma petroquímica. Tudo bem, a gente tem aqui a Braskem super gabaritada nesse sentido, né? Mas eles compravam o produto pronto. Eles não têm esse corpo de desenvolvimento. Então, a engenharia... eu estou falando antes, agora já começa a mudar um pouco, né? Eles não tinham engenharia de materiais dentro, né? Para trabalhar, para melhorar a aditivação de um produto, para melhorar a característica de um produto, para melhorar alguns aspectos funcionais. Então, a gente enxergou nisso essa lacuna, né? Eu não vou trabalhar num projeto de engenharia metalúrgica, por exemplo, de uma empresa metalúrgica, mas talvez na aditivação do produto, não sei o que lá, eu consigo. Então, a gente sempre teve muita consciência do que a gente pode ajudar, do que não pode. Perfeito. E então, o pessoal tem feito inovação, eu costumo falar mais por trade, né? Mais de tradear um material e aplicar ele e fazer. Mas ele não está na raiz da inovação mesmo, que é do material ou da produção daquele material. Então, essas coisas que a gente fez, que a gente começou a liderar. Como a gente começou a colocar... foi uma dificuldade nossa isso também. Lógico. Foi uma dificuldade, porque quando a gente começa a ir muito para a cadeia de fornecimento e para o ponto da cadeia de mais química básica do que de aplicação, a gente está mais longe da necessidade de mercado. A gente está mais longe da necessidade de mercado. Então, alinhar toda essa cadeia é complexo. Uhum. E aí vem o outro aprendizado que a gente aprendeu com o tempo. E por sorte, a Nanox, por sorte ou por necessidade ou por competência, podemos juntar tudo. Nós, em 2005, transformamos a Nanox numa sociedade anônima, né? Então, junto com o projeto, a gente tinha um projeto, como a gente já tinha esse ideal, a gente transformou a empresa numa sociedade anônima e já começou a abrir capital. Esse processo mal existia no Brasil. Nossa. Né? Esse processo de uma startup chamando investimento de capital de venture capital e naquele momento estavam iniciando os fundos, né? Né? Tanto é que a gente captou um recurso, um fundo, e a FINEP estava investindo num fundo que era o primeiro fundo que a FINEP investia para investir em empresas. A FINEP nem tinha feito esse modelo. Ela estava gerindo ainda, entendendo como é que esse modelo mudava. Por isso você fala muito em sorte também, porque tudo foi se encaixando, né? Tipo, quebra-cabeça mesmo, as foi peças muito, foram se encaixando. Foi muito momento, acho que a onda certa,
soubemos surfar, soubemos estar perto de pessoas super competentes, que nos ensinaram coisas que MBA nenhum ensina, né? Então a gente teve, por exemplo, esse Venture Capital que investiu na gente naquela época, a gente foi num round com a sacolinha, pegamos o carro, fomos num workshop, e o cara do fundo estava falando que estava começando a montar o fundo, que estava procurando empresas, o gestor do fundo. E aí meu sócio perguntou, eu queria saber mais como é que funciona e coisa e tal. Ele falou, não, eu vou lá conhecer. Marcou, veio, conheceu o Ananocla e falou, interessante. Só que vocês são 3 moleque que tem um plano de negócio aí escrito tudo torto, não tá apto para um banco vir investir em vocês. Aí, mas e como é que a gente faz para escrever um plano de negócio? Ele falou, tem um pessoal em Campinas que assessora lá em Nova, e tem um grupo lá que inclusive depois eles montaram uma aceleradora, que é o Rodolfo Bacarelli e a Silva Frick, que eles podem assessorar vocês, mas vocês têm que ir lá conversar com eles. E aí nós fomos lá conversar com o Bacarelli, com a Silvia, e na época não temos dinheiro para contratar esses caras, não temos recurso, não temos não sei o quê. O que a gente... Naquela época a gente já fez um plano de vesting, que a gente trocava ação para ele ajudar a fazer o nosso plano de negócio. Para daí vender. E ajudar a gente para daí vender. Então, quer dizer, olha o desprendimento, né? E, na verdade, pensando no projeto mais a longo prazo. Então, aí ele nos ajudou, a gente fez praticamente Eu falo que eu fiz um MBA com eles, porque a gente ia para Campinas toda semana, fazia E aí nós apresentamos os caras, ficaram super felizes da gente ter tocado desse jeito. Construímos o plano de negócio, fizemos todas as projeções financeiras. Depois disso a gente continuou, eles nos ajudaram a estruturar a empresa, porque o fundo exigia governança corporativa nível Bovespa. E 3 moleque começando a empresa, o que é nível 2 da Bovespa? O que é isso, né? O que é nível de governança? E aí vem toda a estruturação jurídica, toda a estruturação... Eu falo que até nos primeiros anos, isso foi a parte mais dolorosa pra gente. Né? Mas foi um aprendizado que fez vocês chegarem onde vocês chegaram hoje. Fantástico. Chegou um momento do nosso programa que eu preciso te passar um desafio, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, 3 palavrinhas que mais fizeram sentido na história de sucesso até aqui. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto para ver quais peças você escolheu. Pode mexer, pode bagunçar e pode pegar 3 peças. A sua empresa ainda paga por plano de celular que não fazem sentido para o seu negócio? A solução da gestão de telefonia móvel da Assis, que analisa o perfil da sua empresa e da sua equipe, identifica desperdícios e negocia as melhores condições. O resultado? Controle total da sua fatura, relatórios claros para decisões mais inteligentes e suporte de verdade. A telefonia deixa de ser um problema e passa a ser uma vantagem competitiva. E essa é uma solução que está disponível para os associados da Cisc. Então entre em contato pelo QR Code que está aparecendo na tela e peça mais informações sobre essa solução. Quando a rotina está corrida, a gente pode contar com o site da Latina para que a gente veja todos os produtos sem sair de casa. A gente consegue explorar as opções com calma, comparar os modelos e entender o que é melhor para o nosso dia a dia. E o mais legal é que quando bate a vontade de ver os produtos de perto, a loja de fábrica também está disponível. Para receber, quem prefere aquela experiência mais próxima, aqui na Avenida Getúlio Vargas, 2700 em São Carlos. É uma forma, gente, prática de escolher com segurança, aproveitando a comodidade do site www.latina.com.br e também a confiança de uma marca que está presente no dia a dia de milhares de famílias brasileiras. Latina, seu momento, nosso eletro. E aqui no Quebra-Cabeça do Sucesso, eu tenho contato com diversos empresários de vários segmentos diferentes e eu consigo perceber quando existe estratégia. A agência de marketing Parladona tem esse olhar. São mais de 10 anos de mercado atendendo centenas de clientes, mas mesmo assim continuam próximos, acessíveis e presentes no dia a dia. Eles não trabalham só a comunicação,
Eles organizam o negócio para você vender melhor. E isso hoje é o que diferencia, né, quem só aparece de quem realmente vende de verdade. Se você quer esse tipo de direção para o seu negócio, acesse o QR Code e entre em contato com a Parla Dona. Conseguiu escolher suas peças? Difícil, viu? Por isso na verdade, que é um desafio. Na verdade é um desafio grande, porque assim, várias palavras que fazem sentido dentro da jornada de sucesso. Né? Pedi pra você falar sobre a primeira que você todas escolheu. São boas. Na verdade, eu escolhi amigos pela seguinte característica. Se eu não tivesse meus amigos, eu não teria Nanox hoje. Uhum. Né? Eles foram parte presente dentro da construção, da minha construção como pessoa, e dentro da minha jornada como empreendedor, empresário. Tá? Então, quer dizer, esses amigos são muito valiosos, né? São amigos que poucas pessoas, eu acho presentes, assim, quem tem que valorizar. Isso, é presente, né? de Deus. E eu valorizo porque, inclusive eles são mais que amigos, né? Eles estão numa situação que eu coloco até como família, né? Então eu trouxe amigo para referenciar exatamente a eles. E tem as amizades também que eu digo que são amizades que a gente fez durante toda essa jornada também, não só os amigos que me ajudaram a fundar, mas que trabalham comigo hoje, né? Que eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje há 15 anos, mais de 15 anos, né? Dentro da Nanox, né? O Cris, o Renato, são pessoas que estão ali, que eu vejo eles como que prezam, né? Que olham aquilo lá com paixão e tudo mais. Eu os considero próximos, né? Próximos como amigos, que eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eles vão estar presentes e espero que eles contem comigo também, que se precisar de alguma coisa eu vou estar presente. Então assim, eu gosto muito de trabalhar por amizade junto com isso. E além do que, as amizades que ficaram dentro das ICTs, dentro das universidades. Que vai o trazer Sorel um caminho, Longo, né? o Cauê na Embrapa, vários amigos. Assim. Quando fala em amor, é amor pela química? Quando eu falo em amor, não sei se pela química. Eu vou dizer que esse amor por inovar, por tentar melhorar as coisas, entendeu? Enxergar no mercado, talvez, e enxergar em algumas situações coisas que podem ser melhoradas. Eu tenho esse amor, sabe? E na verdade, o amor aqui, quando eu juntei na família. Uhum. Porque a família, para mim, é o que me ensinou a amar, né? Meus pais me ensinaram o primeiro sentido de amor, minha irmã, a minha esposa e meus filhos, né? Então, amores diferentes, né? Que são amores e que fazem que eu seja um cara assim romântico com tudo que eu enxergo. Então eu tento enxergar amor em tudo, porque eu acho que o amor é o que muda as coisas, né? O amor é o que muda o mundo, né? O amor ele traz benefícios para o mundo, né? E o propósito? Temos 1 minuto de programa. O propósito passou rápido. Nossa, boa, né? O propósito eu juntei aqui porque eu olhei foco, olhei disciplina e eu olhei o propósito, porque assim, sem um propósito, sem você objetivar, que nem, por exemplo, muitos projetos que eu falei aqui, seja um projeto de vida, seja o projeto da empresa, seja o projeto, ele não tem um propósito, as coisas não chegam,
as metas não são... o objetivo não é concluído, né? Você não tem aquelas metas para conduzir aquilo. Foi um prazer e um orgulho para São Carlos ter uma empresa como a Nanox. Alessandra, eu que agradeço. Foi um prazer participar. E para vocês que estão em casa, então, a gente se vê na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.